Fala, galerinha ligado no canal. Aqui quem fala é o Thiagão no Mesa de Bar, tô junto com o Lelê. Fala, Lelê. Beleza? Estamos aqui para falar da volta dos campeonatos europeus durante a pandemia, então vamos falar dos 7 campeonatos, da Premier League até a Bundesliga. Começando pela Premier League, que a Premier League anunciou a previsão de volta do torneio em 17 de junho, né, com jogos de Manchester City e Arsenal, e Aston Villa e Sheffield. E aí, Lelê, tá animado aí pra volta da Premier League, o campeonato que entendemos, né, ser o campeonato de mais prestígio dentro da Europa? Exatamente, é o principal campeonato de clubes, por tudo que envolve, pelos jogadores, pela questão financeira, e ela já volta com um baita de um jogo que é o Arsenal Manchester City, né? Que o Manchester City basicamente tem 1% de chance de título, porém o Guardiola já deu a entender que ele quer pelo menos garantir a segunda colocação como uma forma de honra. Então, ficamos muito felizes, né? Já pela volta da Bundesliga e agora a volta de vários campeonatos, inclusive da principal, que é a Premier League, com um grande jogo entre Arsenal e Manchester City. Passar a classificação pro pessoal, porque, a Premier League parou aí durante a pandemia. O Liverpool, né? Aquela campanha inacreditável que só perdeu... Para quem o Liverpool perdeu? Pro Wolverhampton? Pro Watford, que é amarelo, isso. O Watford, que é amarelo também. Só perdeu pro Watford. Se eu não me engano, empatou com quem? Com o City? Eu não lembro com quem empatou. Enfim, o resto ganhou. São 27 vitórias, um empate e uma derrota. 29 jogos do Liverpool, 82 pontos. De longe, até agora, a melhor campanha de todos os tempos da história da Premier League. O City vem em segundo, olha só a diferença de pontos. O City vem em segundo com 57. 57 pontos. Gente, são 25 pontos. São 8 rodadas. O Liverpool pode perder 8 jogos consecutivos. Exatamente. E aí 8 jogos, sabe o que significa 8 jogos? Que o Liverpool pode ser campeão na próxima rodada automaticamente. Voltando, a Premier League, caso o City não vença, o Liverpool é campeão. Exatamente. E é por isso que muitos jornalistas e até muitos torcedores lá na Inglaterra estavam muito receosos justamente pela questão do Liverpool ser muito agressivo em relação ao Manchester City de pontos, do campeonato se encerrar, né? Só que aí a Premier League entendeu que não é só apenas o título que envolve um campeonato, né? Envolve competições internacionais, envolve rebaixamento, e aí tomaram a decisão certa de manter. E a briga pela Liga dos Campeões vai ser espetacular nessa reta final. Quer que eu passe aqui? Então vamos falar da briga, gente. Bom, eu e o Lelê, a gente está fazendo os podcasts em relação à Bundesliga, a gente sempre volta a afirmar que a gente é a favor com uma condição, e essa condição ela tem que ser cumprida com N critérios. A saúde das pessoas que estão envolvidas no evento esportivo. Então, não é só os 22 jogadores, não é o técnico, não é só o banco de reserva, são os câmeras, são os gandulas, são a comissão de arbitragem, são o pessoal que abrem os estádios, são o pessoal que ajudam tecnicamente nas transmissões, enfim, todo mundo que estiver envolvido dentro de uma partida que estiver acontecendo, mesmo com portões fechados, todas essas pessoas é o mínimo. É o mínimo. Se a gente não tem a cura para essa pandemia, não tem a cura para o SARS-CoV, que é o coronavírus, ok. Mas essa é a condição mínima. Se algum dos critérios, o roupeiro pegou o coronavírus, eu sou a favor de parar, porque a gente sabe como que está sendo o coronavírus no mundo, principalmente no nosso país. Hoje estamos gravando esse podcast no dia 29 de maio. É o terceiro dia consecutivo com mais de 1.000 mortes aqui no nosso país. Então, assim, os números eles estão virando apenas estatística. Mas eles têm que ser assustadores. São mais de 1.000 mortes aqui no Brasil. Então, lá na Europa ou em qualquer país do mundo, qualquer continente, a restrição, né, de voltar os jogos é que o quê? Sejam cumpridos todos os protocolos que garantam a saúde de todos. E aí, todos que eu digo, o jogador que volta para casa, ele não pode contrair coronavírus para ele não contrair a família dele, que pode contrair outras famílias. Enfim, essa é a nossa restrição, só para deixar aqui claro. Voltando aqui o Lelê estava falando, City com 57 pontos, ou seja, 25 pontos de diferença para o campeão Liverpool. Não tenho medo. Já disse isso até antes, a gente até fez um vídeo sobre o ano vermelho. E naquela época, acho que se eu não me engano, Lelê, eram 22 jogos, eram 21 vitórias e um empate do Liverpool. Se não eram 22, eram 23 ou 20, mas não, a gente não vai ter
ter errado aí. Mas se não me engano eram 22 jogos, 21 vitórias do Liverpool. A gente já gravou falando sobre o ano vermelho e já dando o título ao Liverpool, não porque nós não respeitamos os outros concorrentes, mas a diferença é grande. Porém, a briga da Champions League, City com 57 pontos, é o segundo colocado, o Leicester City, o grande Leicester, aquele campeão de 2016, aquele time que, cê é louco, deu não sei, cara, eu amo esse título do Leicester porque ele me faz pensar que ainda o futebol ele pode ter surpresas, porque a gente sabe que o poderio financeiro hoje em dia é determinante em alguns campeonatos, enfim. Então temos o City, que não vai perder a vice-liderança quando voltar, até porque o City, pessoal, o City tem um jogo a menos, né? O City está aparecendo aqui na tabelinha da Premier League para mim com 28 jogos. Ele tem um jogo a menos, que é contra o Arsenal, porque o Arsenal também está aparecendo aqui na tabelinha, que eu estou consultando aqui da Premier League com 28 jogos. Bom, independente da quantidade de jogos, o Leicester City está 4 pontos atrás do City. O Leicester vai para a Champions League, né? São os 4 primeiros que vão diretamente. E o Chelsea com 48 pontos, 5 atrás do Leicester, fecha ali o G4. Essa é a briga de momento pelas vagas diretas à Champions League, para o Lele comentar, assim que terminar de falar, que já vou terminar. O Manchester United vem atrás do Chelsea, esse já fora da Liga dos Campeões, com 45 pontos. O Wolverhampton com 43. O Sheffield United, que reabre também, é uma das partidas importantes, com 43. Tottenham 41, Arsenal 40. Para mim, só esses e apenas esses times vão brigar por Europa League e Champions League. Do 10º para baixo, que é o Burnley, eu acredito que eles vão brigar por apenas ali nas posições. Mas Premier League, perdão, Champions League e Europa League são apenas esses. Lembrando que essa rodada do dia 17, que né, vai ser a reabertura do campeonato, são os 2 jogos a menos, né? Tanto o Sheffield como o Aston Villa também tem esse jogo pendente entre eles, junto com o City e Arsenal. Então a Premier League, inteligentemente, ela já usa a reabertura do campeonato para usar a pendência dos jogos que estavam faltando. Matematicamente, até o Arsenal é bem provável pela Liga dos Campeões, mas na prática, e para mim só até o Sheffield. Do Sheffield para cima tem possibilidades, do Sheffield para baixo não. Eu não vejo o Tottenham, por mais que tenha o Mourinho, por mais que tenha um time capacitado, ter essa briga. O Arsenal também está em transição, com a questão do novo técnico, com a questão de jogadores estarem em sua primeira temporada, então é uma equipe que vai ficar no meio de tabela, junto com o seu maior rival Tottenham. Então a briga entre o Sheffield, que é uma surpresa, então surpresas como o Leicester em 2016 na Premier League você não pode descartar. O Wolverhampton, para mim, é o grande... Estava numa crescente, sei lá, muito evidente no campeonato, mas né, com a paralisação tem que ver como vai retornar. Mas fica entre Wolverhampton, Manchester United e Chelsea mesmo, na questão da quarta vaga, com o Sheffield correndo por fora. É isso aí, galerinha. Então, dia 17 de junho volta a Premier League, o campeonato mais conceituado aí da Europa, dentre as grandes ligas. Bom, passando da Premier League, o Campeonato Espanhol também tem uma data de retorno prevista, né? O presidente da La Liga diz que pretende voltar com a competição no dia 11 de junho, né? Então já vamos passar também aqui a tabelinha da La Liga. Aí sim, aqui tá legal porque aqui tá clássico. Aqui tá Barcelona e Real Madrid brigando isoladamente pelo título. E tá clássico. 58 pontos pro Barcelona, 56 pro Real Madrid. Essa é e só exclusivamente a briga do título, não vai ter outra. Ninguém vai surpreender, não acho isso. Mesmo, talvez o Sevilla, que pode voltar voando, o Sevilla já na terceira posição, que eu digo para vocês, com 47 pontos, nem a Real Sociedad com 46 pontos, nem o Getafe com 46 pontos, nem o Atlético de Madrid com 45, esses os 6 primeiros. Essa briga aqui vai ser interessantíssima por Europa League e Liga dos Campeões, né? Então vai ser sensacional. Tem o Valência ali correndo por fora com 42 pontos e do Villarreal para baixo com 38 pontos. Eu acredito que ali todo mundo já só vai brigar por posições melhores e questões financeiras. O que a gente tem para falar da La Liga aí, Lelê? Junto com a Atalanta, o Getafe é uma das grandes surpresas da temporada europeia, né? O Getafe que está nas oitavas da Europa League, acabou de eliminar com gols de Daverson e Kennedy o Ajax e está na quarta colocação, uma campanha surpreendente, tanto na competição europeia como na competição local. E então a La Liga ela proporciona uma das surpresas da temporada europeia, surpresas boas, né? Que no caso
é o Getafe. E tem a surpresa negativa da temporada, que é o Atlético de Madrid. Uma temporada muito instável, só que é que tá, né? O Simeone é um técnico muito imprevisível. A temporada mais instável dele, desde a sua chegada ao Atlético de Madrid em 2011, mesmo assim, já está classificado nas quartas da Champions, vindo de uma classificação heróica na prorrogação contra o Liverpool, atual campeão, né? Então é bem engraçado o Simeone com o Atlético de Madrid. Então tem essas duas questões, do Getafe ser uma surpresa positiva e do Atlético de Madrid até então uma negativa, né? Lembrando que se o Campeonato Espanhol acabasse, né, o Atlético de Madrid ficaria fora da Champions depois de muito tempo. E a briga fica entre Real Madrid e Barcelona, não tem jeito. Até pela questão de pontuação, o terceiro colocado tem 47 pontos, o Real Madrid tem 56, não vejo o Sevilla brigando pelo título. E aí vai ficar até o final, Barcelona e Real Madrid. Provavelmente o Real Madrid só terá atenções pro campeonato, porque reverter o placar contra o City não vai ser uma tarefa muito fácil. Então, o Real Madrid só se concentrando no Campeonato Espanhol e o Barcelona tendo o Liga dos Campeões, o Campeonato Espanhol, pode ser uma vantagem para os madrilenhos. Mas vai ser, creio eu, que só decidirá na última rodada do Campeonato Espanhol. Lembrando que os dois foram eliminados da Copa do Rei, então esse podcast, obviamente, pessoal, é para falar de ligas principais, não Copas aqui, depois a gente até pode abordar, porque voltando às ligas, se alguns campeonatos ainda tiverem as Copas, a gente também pode comentar, mas só um adendo no que o Lelê falou em relação a essa disputa, que vai ser sensacional, então está prevista para o dia 11 de junho, né? A La Liga parou com 27 jogos, eu estou olhando aqui na tabela, todo mundo com 27 jogos, ou seja, de 38 rodadas ainda faltam 11, então ainda a gente tem bastante jogo aí para ver na La Liga. Vamos falar de italiano? Vamos falar aqui do italiano? Italiano, autoridades aprovaram a volta do campeonato italiano e está previsto para retornar no dia 20 de junho. Vou pegar aqui a tabelinha do italiano. Bom, tivemos a Inter, né, no começo do campeonato italiano, a minha Inter liderando, mas cavalo paraguaio cai cedo e a gente sabe como funciona, né? Adivinhem só, né? Eu vou até pesquisar enquanto aqui, porque a Juventus ganha todo ano. E eu não sei se a Juventus já vai pro 10º, pro 9º. Acho que deve ir pro 9º. Acho que é o 9º já. Que ninguém quer ganhar na Itália. Ninguém quer, né? Eu vou deixar a Juventus ganhar. Beleza. Juventus, líder, com 63 pontos. Né? Uma campanha muito boa, 26 jogos, 20 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Logo atrás vem a Lazio, grande Lazio, que tá sempre ali, sempre brigando ali por Champions League, enfim. Tá na briga realmente por título, um ponto só. Aí, né, 8 pontos atrás, com um jogo a menos, óbvio, é importante salientar isso, vem a Inter de Milão com 54 pontos, e depois vem uma das, ou a maior, talvez, uma das revelações, né, das surpresas aí do futebol europeu e do mundo. A grande Atalanta com 48 pontos, fechando o G4. Tem a Roma com 45 e o Napoli com 39. O Milan, que é sempre importante falar do Milan, é um enorme clube, enfim, com 36 pontos. Acredito que o Milan pode até brigar por vaga na Europa League, mas Champions League pro Milan essa temporada não. O que você acha aí, Lelê? Enquanto eu vou pesquisar quantos títulos tem a Juventus. É um campeonato que, em um determinado momento, sem a questão, né, de ter jogos atrasados, todo mundo com o mesmo número de jogos, estavam 53, 52 e 51, né? Que era Inter, Juventus e Lazio nessa sequência. E aí o mundo inteiro via, finalmente teremos um campeonato italiano equilibrado do início ao fim. O campeonato italiano é sempre marcado por ter um primeiro turno muito disputado e um segundo turno que o elenco da Juventus dispõe e aí prevalece e acaba até encerrando o campeonato com 3 ou 4 rodadas de antecedência. Então, esse ano, a Lazio é um time muito forte. Apesar de não ser badalada como a Juventus, até mesmo como a Inter, né, com contratações como Lukaku, Lautaro e Eriksen, a equipe da Lazio é uma equipe muito forte. Milinkovic-Savic, o Lucas Leiva, jogador do Liverpool. Tem o Immobile, que toda temporada faz mais de 20 gols no campeonato italiano. Então vai ser uma disputa muito acirrada. A Lazio não vai deixar a Juventus ganhar esse campeonato fácil. Mas, no fim das contas, eu creio que a Juve irá conquistar o 9º título. Tava certo aí, tá vendo? Minha conta é que a Juventus ganha todo ano o 9º título.
A Juventus ganhou os últimos 8 campeonatos. Antes da Juventus iniciar essa série, o Milan ganhou, né? Sim. O Milan ganhou na temporada 2010-2011. E antes do Milan ganhar, a Inter de Milão foi pentacampeã seguida aí, né? Enfim. Então... E nesse último título da Inter, ela foi tríplice coroa, ganhando a Champions também, e a Copa da Itália. Legal. E foi campeã do mundo, né? Foi, né? Porque dos últimos... A gente tá em 2019, né? Dos últimos 15, 14 anos, enfim, dos últimos 13 anos, só apenas um clube sul-americano ganhou o Campeonato Mundial de Clubes, né? O resto só foi os campeões europeus. Então a Inter também ganhou. No único ano que não teve campeão europeu campeão foi no Mundial de Clubes de 2012. Então, Juventus campeão, também acredito nisso, mas vou torcer para a Lazio, porque nada contra dinastias, mas já contra dinastias, eu acredito que para o esporte ter um pouquinho de graça, até para nós que temos os nossos times espalhados em vários esportes, é legal quando a gente perde. Óbvio que a gente não quer perder. A gente fala assim, meu time é tricampeão, eu quero que seja tetra. Meu time é campeão, eu quero que seja bi. Meu time tá líder, eu não quero que... Mas dinastias, elas são importantes pro esporte, mas elas têm que ter um algoz, tem que ter alguém ali que chega dando aquele pé na porta e fala assim, acabou, cheguei. Chega, Juventus. Tomara que seja Lazio esse ano, já que é Inter, né? E a vaga na Champions, na Itália, não vai ser tão acirrada como em outros campeonatos, né? Fica muito para duas equipes e duas equipes muito instáveis, né? Que é Roma e Napoli. Não vejo o Milan brigando por competição europeia, né? No quesito Champions League, o Milan vai brigar por uma Europa League, que para o Milan já é muita coisa, pelo elenco que o Milan tem. Então, a Europa League vai ter uma disputa bacana demais no campeonato italiano. Agora, a Liga dos Campeões eu só vejo entre Roma e Napoli, e muito mais para Roma, até pela questão do número de pontos. Mas creio que essas quatro equipes do G4 atualmente permanecerá até o final. Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. Isso aí. Então, passamos da Inglaterra para a Espanha, da Espanha para a Itália, da Itália agora pegamos uma conexão direta com Porto, Lisboa, enfim. Vamos para o Campeonato Português, que está próximo de começar numa quarta-feira, falando com um sotaquezinho de português, que eu já visitei esse país aí da Europa. A Liga Portuguesa fecha seu calendário com reinício no dia 3 de junho. Essa é a matéria do UOL Sport, né, com o Pepe aqui na capa, aqui, né, Porto e Benfica. E, né, como que está o Campeonato Português? Vamos pegar aqui a tabela do Campeonato Português para a gente falar. O Portugal, é líder com 60 pontos. Logo atrás, adivinhem só, assim como temos na Espanha, temos aqui uma briga dos clubes mais tradicionais. O Benfica vem com 59 pontos, um pontinho atrás do Porto, e a diferença é apenas um empate. Quando o Benfica perdeu, o Porto empatou, e aí essa é a diferença. Mas os dois têm 19 vitórias, é a diferença nisso. Um tem 3 empates e 2 derrotas, que é o Porto, e o outro tem 2 empates e 3 derrotas, que é o Benfica. E a briga só vai ser entre esses times para o título, porque o Braga, que vem em terceiro com 46 pontos, não vai alcançá-los, e nem o Sporting com 42 pontos, fechando ali o G4. E vou falar do Rio Ave, que é o quinto colocado, vou ficar até nisso no Campeonato Português, né? Temos o Vitória, Famalicão, Moreirense, enfim, daqui para baixo, mas o Rio Ave está com 38 pontos ali, 4 atrás do Sporting de Lisboa. E aí, Lele, que a gente pode falar do Campeonato Português, que volta na quarta-feira pra gente conseguir assistir. Graças a Deus, tô com saudade de futebol de quarta também, gente. Eu sei que a Bundesliga voltou, mas quero mais futebol, gente, quero mais. São 10 rodadas em disputa, ou seja, são 30 pontos e 30 pontos no Campeonato Português. Com uma diferença de 1 ponto pro primeiro e pro segundo é muita coisa. Então, lembrando que o Benfica, em um determinado momento da competição, estava 6 pontos à frente do Porto. E o Porto buscou isso até no jogo recente, né? Recente que eu digo em questão de rodadas. Enfrentou o Benfica em casa, venceu e assim assumiu a liderança. Então, é uma competição que vai ser acirrada do começo ao fim. Então, a projeção é de todas essas competições que citamos, até junto com o espanhol, de ser a mais emocionante em questão de título. Até creio que Porto e Benfica vai ter mais emoção do que Real Madrid e Barcelona. Creio que Real Madrid e Barcelona, em algum momento, alguém vai ficar 4, 5 pontos e vai manter até o final.
Mas Porto e Benfica não. Porto e Benfica creio que vai ficar 1 ponto, 2 pontos até o final. Então é bem interessante mesmo essa disputa. Lembrando que o atual campeão é o Benfica. Sim. O atual campeão é o Benfica. Há um bom tempo, inclusive. O Porto interrompeu na temporada 2017-2018, né, os títulos do Benfica, que estava acumulando 1, 2, 3, 4 títulos. Né, então tava tetracampeão, lutou pelo Penta, o Porto ganhou, e aí o Benfica depois acabou ganhando e é o atual campeão dessa temporada. E um desses tetracampeonatos, o Jorge Jesus participou. E ao detalhe, desde 2002, desde a temporada de 2002, 2003, o Campeonato Português tem apenas 2 campeões diferentes, Porto e Benfica. O que mais se aproximou de uma mudança foi em 2010 o Braga. O Braga foi até a última rodada, mas não conseguiu o título. E em 2016 o Sporting do Jorge Jesus também chegou até o final, mas não conseguiu vencer. Isso aí, vai ser uma disputa importante e acirrada como a do campeonato italiano e a do campeonato espanhol. Vamos para o 5º campeonato, então vamos pegar um avião de Porto e vamos para a Holanda, Amsterdã, vamos ver como está o campeonato lá. Na verdade não tem, né, gente? Temos aqui uma notícia, ainda não temos mais informações. Encerramento do campeonato holandês revolta clubes. Ridículo e esportivamente injusto. O que a gente tem para falar do campeonato holandês que não tem volta prevista? Se é que vai voltar. Não teve campeão, né? Isso é interessante, né? A gente encerra um campeonato, não tem. E aí, como fica? Exatamente. O campeonato holandês ele apenas decidiu as vagas europeias, né? Ajax, PSV e pela questão da Europa League também, e rebaixados e os acessos. Que é isso. E é por isso que tem muito clube revoltado. Com razão, né, gente? Com razão. Bom, vamos ver como vai ficar, né? Porque pegando o gancho da Holanda e indo para a França, que lá encerrou o campeonato, né? Tem uma matéria aqui, né? Os jornais franceses ironizam, né? Após anúncios de voltas do inglês e italiano, o jornal francês L'Équipe ironiza. Somos idiotas? Então, espetacular. L'Équipe é espetacular com suas manchetes. Então, o campeonato francês ele foi encerrado, o PSG foi declarado campeão. E aí, mas gente, agora a Europa toda voltando aí, né? Vai seguir provavelmente a Champions League também, né? Após o encerramento dos campeonatos nacionais. E aí, o francês não volta, né? Complicado essa situação, né? Na França e na Holanda. É tão complicado que, lendo alguns artigos locais, tem dirigentes de outros clubes, lógico, dos clubes menos favorecidos com essa decisão, clubes que não conseguiram vaga na Europa, das competições europeias, ou clubes que acabaram até sendo rebaixados, que tem uma questão política para prevalecer o PSG. Aí eu fico pensando, mas pro PSG vencer, será que realmente precisava de encerramento precoce? Eu acho que não, né? Mas a tabela diz que não, porque o PSG tinha 12 pontos de vantagem para o Olympique de Marselha com um jogo a menos. Exatamente. Então, o PSG ele podia ter ficado, né? Não sei se ele fez essa pressão, mas não precisava ter um apoio político para encerrar. Ele provavelmente seria campeão. Eu acho que se desse 3 jogos para o Olympique de Marseille a mais do que o PSG, o Olympique não venceria o PSG na competição. Então, enfim, né? Aquela questão, né? Mas foi precoce. Lembrando que a França, ela não entrou no epicentro como entrou a Itália ou a Espanha. A França, ela teve até um controle até bacana em relação à pandemia. Foi muito surpreendente. E lembrando, né, o presidente da UEFA, recentemente, ele fez alguns comentários elogiando principalmente a Federação Alemã, né, por ter dado início à volta, elogiou também a Federação Italiana, Inglesa, e aí quando foi falar da francesa, ele não perdoou, criticou muito, porque justamente na visão dele, as equipes que permanecem tanto na Liga dos Campeões como na Europa League, elas vão ser prejudicadas por não terem uma competição em andamento. Imagina o PSG numas quartas de final enfrentando, sei lá, o Barcelona. O PSG vai jogar o quê? Só jogo treino, porque não tem jogo.
Imagina marcar amistoso nessa época, para ter um nível de competitividade. Eu não sou a favor. Aí não, o amistoso nessa hora a gente tem que deixar de lado porque é muito risco, né? Exatamente. Então é complicado essa decisão que já foi tomada, né? Eu nem sei se questões jurídicas pode retornar e falar assim, não, gente, vem cá, vamos retornar aqui, todos os clubes concordam? Ah, concordo. Porque eu acho que seria mais justo, né? A federação, ela pode voltar. Então, tomara, vamos ver aí com a volta aí, lembrando aquele que eu disse lá no começo do nosso podcast, obedecendo os critérios de saúde, aí eu sou a favor dos campeonatos voltarem. Se não tiver 100% de segurança... E tem um detalhe nessa questão que você falou, ainda bem que você retornou nela, porque alguns campeonatos do leste europeu, né, menos famosos, até menos citados, no caso da Croácia e Sérvia, o governo está fazendo alguns testes e vai promover a volta do futebol com torcida. Até uma questão interessante, porque tanto na Sérvia como na Croácia, o futebol vai voltar com torcida, porém com aquelas restrições cada torcedor vai ficar 1 metro de cada torcedor. Aí eu fico imaginando, e se sair um gol? Será que todo mundo vai ficar 1 metro de todo mundo? Bom, a gente viu ao vivo os jogos da Bundesliga, né? Que no começo o pessoal evitava de se abraçar, mas não tem jeito, gente, é natural. Na hora, uma coisa é você entrar no jogo e tá frio. E você fala assim, eu não posso abraçar o coleguinha. Eu faço o gol com 30 segundos, eu não posso abraçar o coleguinha. Outra coisa é eu estar sentindo o jogo, eu ali senti que eu errei, eu ali senti que eu acertei, eu gostei de um passo. Chega na hora que você faz o gol, é natural, né? Que tá errado, mas... O gol do Kimmich contra o... Belo gol, aliás. Belíssimo gol. Mas é isso. É isso, Lele. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não. Fico muito feliz por fazer um podcast. Até comentamos isso num podcast, acho que 3 ou 4, que chegaria um momento que estaríamos falando de mais ligas do que a Bundesliga, né? Verdade. Que bom que tá voltando, que volte sempre com segurança. A Bundesliga, vocês já sabem que voltaram, né? O Bayern é líder com 64 pontos, o Borussia vem com 57, jogaram essa semana na terça-feira. O Bayern ganhou com esse golaço do Kimmich que o Lele acabou de citar. Temos um jogo hoje, estamos gravando agora, 13h11 da tarde. Estamos gravando aqui o podcast e o jogo do Freiburg e Leverkusen às 15h30. Talvez até dê tempo de postar e vocês estarem vendo esse vídeo junto com o jogo, enfim. Mas por hoje é só. Agradecer o Lele aí, agradecer a todos vocês que continuaram com a gente. Quem não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa o like se vocês gostaram, compartilham com as pessoas, porque isso aqui que a gente está fazendo é informação. Informação e análise. Pegando os fatos e analisando. Vamos deixar todos os links desses detalhes com as voltas dos campeonatos, enfim, que a gente acabou citando aqui essas informações para vocês aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço, galerinha. Continuem se cuidando, fiquem em casa. Lele, brigadão por mais um vídeo aí, mais uma parceria. A gente tá voando aí no canal. Só agradecer, gratidão. Fiquem em casa. Beijo no coração de vocês. Grande abraço, galerinha. Fiquem em casa. Preservem tanto a sua saúde como a saúde de quem você ama. É isso, galerinha. É isso, galerinha. Beijo, se cuidem. Fui!